Há 800 anos, em One Piece, existia uma nação que parecia pregar a paz, a igualdade e o amor entre as pessoas. E de repente, essa nação desapareceu. Sem deixar nenhum rastro, sem deixar nenhum sinal, sem deixar nenhuma dica ali. Claro, né? Tiveram dicas que a gente pôde acompanhar durante a história, mas sem nada aos olhos dos humanos comuns, apenas daqueles que poderiam ler os roads e os poneglyphs comuns. Então, isso levantou um grande mistério, levantou realmente um grande clamor ali na história sobre o que era essa nação, o que realmente levou a essa guerra e como Joy Boy foi o responsável pela criação da maior guerra do mundo de One Piece. Por algum motivo, uma atitude desse reino perdido fez com que 20 nações se juntassem para lhe derrotar. E a pergunta que fica é: o que será que Joy Boy fez para gerar essa grande guerra? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, estamos caminhando para mais uma semana sem One Piece, mas vamos aqui trazer um vídeo interessante sobre Joy Boy. O que Joy Boy fez para gerar a grande guerra do século vazio. Joy Boy foi controlado por Imu-sama. O que realmente tem nesse plot? A gente vai explicar todos os detalhes envolvendo essa teoria logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você está procurando conteúdos ali sobre o anime de One Piece também, com spoilers do mangá, você pode se inscrever lá no Reacts do Geek Brasil, o link está na descrição. A gente está reagindo ali aos episódios de One Piece toda semana, toda segunda-feira tá saindo um episódio novo por lá. Então, os animes aqui não estão aparecendo, mas por lá a gente tá trazendo mais e mais conteúdos que não estão tendo tanto espaço aqui no Geek Brasil, mas por lá tá tendo seu espacinho. Definitivamente, o século perdido ao lado do Segredo dos Ji está encabeçando como um dos maiores, na verdade, é o top 2, né, dos maiores segredos do mundo de One Piece. O século perdido e o segredo dos Ji carregam realmente essa ideia interligado ali com um com o outro. E essa é a definição mais completa sobre o que nós podemos entender sobre esse reino perdido e essa guerra que aconteceu neste século, que definitivamente tem como nome de século apagado, né? Chamamos de século perdido ou coisa do tipo, mas na obra de One Piece é nomeado como século que foi apagado. O que nós sabemos mediante as descobertas ali da Robin e de outros personagens que foram sendo acrescentados para nós durante a história é que este reino existiu e que era um reino pacífico que pregava a paz. Que tivemos ali uma guerra secular durante esse tempo, que uma nação foi apagada do mapa, porque era um reino realmente próspero, com uma tecnologia extremamente avançada, mas mesmo assim foi apagada do mapa, que havia alguém chamado ali de Imu e Lily que participaram dessa grande guerra. Nos últimos capítulos, nós soubemos então de Nerona Imu e também de Nefertari Lily, né? Duas companheiras, dois companheiros ali de batalha que lutaram lado a lado perante ali essa força do Reino Perdido. Nós ainda não sabemos o que aconteceu, a única coisa que entendemos é que Lily traiu Imu, e a gente nem sabe ainda se é a mesma Imu que viveu há 800 anos. Nós também temos o conhecimento que 20 nações se juntaram e formaram uma aliança, chamado-se assim posteriormente de Governo Mundial. Seus poderes derrotaram Joy Boy e Zunisha acabou traindo o seu companheiro.
Companheiro esse chamado de Joy Boy, né? Então, mais e mais acontecimentos foram colocados, o que levou à grande derrota ali de Joy Boy. Assim, surgiu ali os poneglyphs que contam a verdadeira história do mundo e a forma como 4 Rhodes Poneglyphs foram gerados e indicam, apontam ali para One Piece, o lugar aonde está escondido todos os tesouros, o maior tesouro do mundo, mas ao mesmo tempo o lugar onde está escondido o segredo do século perdido e também o segredo dos Ji. A forma realmente como essa família tem conduzido toda essa situação e todas essas mazelas e glórias do mundo de One Piece. Nós não sabemos o que levou a essa guerra, mas parece que alguma coisa foi realizada pelo Joy Boy que convenceu 20 nações a entrarem em uma guerra contra o Reino Perdido. Nós não estamos falando de uma guerra de uma nação contra outra. É uma nação ali lutando contra outra. A gente já percebeu até mesmo que nações aliadas pertencentes ao Reverie e que fazem parte do governo mundial estão lutando umas com as outras. Acabam tendo algumas guerras aqui, algumas guerras ali, mas nada como uma grande guerra que convenceu 20 nações a entrarem em uma guerra contra um único país. Uma guerra, ela não é nada barata. Precisa de dinheiro, mão de obra, preparação de um exército e se manter durante um bom tempo com as próprias pernas. A forma realmente como essa guerra ficou ali mais de 100 anos. 100 anos sendo conduzidos através desses grandes combates ao ponto de até mesmo apagar um reino. Mas o que Joy Boy fez? O que Joy Boy acabou aprontando que fez com que 20 nações se juntassem para apagar um reino do mapa da história da humanidade? Como a gente sabe, Joy Boy parece ter sido algum guerreiro que viveu há 800 anos e que tinha uma missão de espalhar a paz pelo mundo. Mas ele falhou. Ele não conseguiu cumprir a sua promessa ali com a Poseidon, que viveu há 800 anos. Joy Boy não conseguiu levar os tritões para viver na superfície. E todos que levaram a vontade de Joy Boy acabaram falhando. Todos que se revoltaram, todos que tentaram trazer a paz até a chegada do Luffy na história, acabaram falhando. É aqui que nós vamos analisar alguns pontos interessantes sobre as guerras em One Piece, sobre como vários personagens que se revoltaram foram tramados como marionetes. No capítulo 69, temos a apresentação de Arlong, um pirata que levou a pequena vila de Kokoyashi a uma desgraça completa. Belmed desafiou ali a vontade de alguém mais forte e acabou sendo morta. Uma guerra que ela travou e falhou. Isso levou a Nami a ser manipulada, achando que poderia comprar a sua vila. Mas o que o Arlong fez foi pegar o dinheiro ali da navegadora para pagar um suborno à marinha. Ou seja, Nami foi feita de uma marionete pelas mãos ali do pirata. É a primeira, basicamente um dos primeiros exemplos que nós temos na obra de One Piece sobre uma grande marionete. Outro exemplo que nós temos de uma forma magistral é o próprio Oden. No capítulo 969, Oden percebe que Orochi estava fazendo algo terrível com a sua nação. Mesmo assim, ele decide fazer o que é sugerido. Porém, é tarde demais. Oden já tinha virado uma marionete nas mãos tanto de Kaido quanto também nas mãos de Orochi, tentando evitar um derramamento de sangue, tentando evitar uma grande guerra. Quando ele vai ali para a batalha, ele já havia percebido que era uma marionete nas mãos de Kaido e também nas mãos de Orochi. Oden é derrotado e o amanhecer não chega no país de Wano. O país fica preso em um governo extremamente cruel por mais de 20 anos. O Rei Cobra em Alabasta também foi pego em uma armadilha assim. As pessoas acreditavam que ele era o responsável pela falta de água
no país. Pela falta de chuva no país, o Rei Cobra teria essa responsabilidade. Mas o capítulo 169 mostra que havia alguém por detrás dos panos de Alabasta que estava controlando essa falta de chuva, e essa pessoa era Crocodile. Mais uma vez, o Oda colocando alguém, usando outra pessoa como uma marionete, um controle específico na história. Certo, a gente já viu realmente que o Oda gosta desse plot de marionetes, a forma dos personagens serem controlados ou coisa do tipo, mas onde que isso se conecta ao Joy Boy? Como que o Joy Boy pode ser realmente justificado? Da onde você vai tirar realmente esse plot, LP, sobre a forma do personagem ser controlado? Bom, para isso a gente precisa voltar para a história de Nolan. Se a gente voltar lá no flashback do Nolan, a gente vai perceber que ele ocorre há 400 anos da história atual de One Piece. Ou seja, isso daria mais ou menos no ano de 1122. Isso quer dizer que a obra de One Piece atualmente se passa no ano de 1524. Nós temos 400 anos mais 2 anos do time skip. Então tivemos mais ou menos 402 anos na qual teve ali o flashback, né? Teve a história do Nolan. Só que nós sabemos que o destino de Nolan, a gente observa que 5 anos depois ele acaba tentando retornar ali para Jaya para encontrar a Ilha de Ouro. Só que ele acaba falhando, né? 5 anos depois ele acaba falhando, e isso faz com que ele seja executado por ter mentido para o rei e por ter levado a tripulação inexperiente ali do rei para o mar, o que acabou ocasionando em muitas e muitas mortes. O que tudo isso acabou sendo levado como o grande culpado, né? O Nolan acabou sendo levado como o grande culpado dessa situação. Se vocês fizerem as contas, a história do século perdido teria começado no ano de 722. Nós estamos ali no ano 1524. Se girarmos ali 402 anos, teremos o ano 1122. Se nós tirarmos mais 400 anos, nós teremos então o ano de 722. E no ano de 727, provavelmente ali nós teríamos a conexão com o ano de 1127, que é 5 anos depois, quando ali o próprio Nolan é executado por não ter encontrado a Ilha de Ouro. O que reforça para nós esses dois números, o número 722 e o número 727, principalmente pelo fato de que esses números culminam para que as 20 nações fossem realmente levadas para a guerra contra o Joy Boy. Ou seja, entre o ano 722 e 727 do mangá de One Piece, nós tivemos a decisão das 20 nações em uma guerra contra Joy Boy. Esses números são extremamente importantes porque no capítulo 722 é quando descobrimos que Doflamingo é um Tenryubito. E no capítulo 727 é quando vemos que o Rei Rico, ele é usado definitivamente como uma marionete. O capítulo 722 é extremamente importante por duas coisas. A primeira é que temos a Arte da Morte, uma porta que representa uma abertura para algo que levou a humanidade a chorar por muito tempo. Até mesmo o sol está sendo ocultado nessa imagem. Parece até mesmo uma representação de Lily e Mu, né? A figura, o olho na qual nós observamos que tudo vê e o olho fechado que está chorando, amargurando ali de que o que ela acabou fazendo gerou o século perdido. Ou seja, neste capítulo nós observamos uma representação do começo da Grande Guerra, que surgiu há 800 anos. A forma realmente como o Joy Boy conduziu ali as suas histórias demonstra exatamente ali este ponto, do começo da guerra entre 722 e 727. No mesmo capítulo, nós temos a conversa de Doffy com Fujitora. Lá ele revela que 20 nações lutaram contra o Reino Perdido e fundaram assim o governo mundial. Todas elas aceitaram se tornarem ali Tenryubitos, menos a família Nefertari. Assim, apenas 19 famílias se tornaram dragões celestiais. Dessa forma, Doflamingo nos conta que a realeza de Dressrosa de 800 anos atrás era a família
Don Quixote. A sua família era quem governava o reino de Dressrosa, antes até mesmo ali dos descendentes do rei Rico conduzir a nação. O que nos leva então ao capítulo 727. O que nós temos neste capítulo? A maior marionete de One Piece. O rei Rico é controlado por Doflamingo e mata boa parte do seu povo. Rico foi considerado por muitos como o grande traidor de Dressrosa. Assim, Doflamingo veio e surgiu como o grande herói da história. Ele impediu que o rei Rico fosse realmente ali matar todo o seu povo, para exterminar ali o seu povo, e assim se tornou o governante da nação, realmente enganando a todos. Ou seja, como Doffy e Imu são dois lados da mesma moeda, Imu pode ter manipulado o Joy Boy e lhe transformou em um grande vilão. Da mesma forma como o Doflamingo fez isso ali com o rei Rico, a gente pode observar também que Imu pode ter feito isso com o Joy Boy. Engraçado que de todos os plots de marionetes em One Piece, o Oda foi pensar logo na maior marionete cair no capítulo 727. O capítulo que pode dar a origem de toda a guerra que começou dentro do século perdido. Isso acaba sendo algo até mesmo interessante de se pensar. Não sabemos se algum companheiro de Imu-sama possuía a Ito no Mi para manipular o Joy Boy, ou se foi igual ali aos exemplos que nós podemos ver com a Nami, com Oden ou coisa do tipo. Mas não importa, a questão aqui é que o Joy Boy foi manipulado e gerou ali a indignação de 20 nações. Foi manipulado, fez algo e acabou saindo como grande culpado perante 20 nações que vieram para se reunir para massacrar o personagem, para massacrar o seu reino e apagá-lo da história. Se o Joy Boy tem a mesma ingenuidade do Luffy, que trata uma aliança pirata como uma amizade para sempre, da mesma forma como o Luffy olha ali para o Lau como um grande amigo, enquanto o Lau olha apenas a aliança com o Luffy como algo passageiro, e na forma como ele poderia se aproveitar, não é muito difícil de notar como o personagem de Joy Boy pode ter sido traído e manipulado por Imu-sama. Bom, essa é a primeira parte dessa teoria. Semana que vem eu trago para vocês a segunda parte, como isso tudo vai conectar com o outro lado da moeda de Imu-sama, que é Enel.